Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. O meu nome é Giovanni, eu sou formado em economia, sou consultor CVM, então atualmente exerço a minha profissão no mercado financeiro, justamente para recomendações de ativos. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, é só uma explicação do que eu entendi, pelo menos da operação do BRCR, porque você vai entender um pouquinho mais para frente, tá? Lembrando que eu fiz vários outros vídeos explicando sobre a operação, vou deixar um card aqui antes para você entender. Então, se você vê que ele ficou incompleto ou faltou alguma parte, provavelmente está já nesse vídeo que eu comentei, tá? Nessa tela que eu estou mostrando para vocês é onde aparece os fatos relevantes e os principais documentos dos fundos imobiliários, tá? Aqui eu filtrei já para o BRCR, que é o caso do fundo que a gente vai comentar. E como eu havia feito até nos vídeos anteriores, eu fiz um timeline, né? um passo a passo do que aconteceu com o fundo. Então o BRCR ele fez uma amortização, né? Ele se desfez da parte do CNS 11, que é um fundo que é comercializado pelo mercado mesmo, normal, na bolsa de valores. E esse fundo ele tem um valor patrimonial que se desligou ali do fundo BRCR, e outra parte seria a amortização, que foi estabelecida de 85 centavos, tá? Eu vi que muita gente ganhou valores muito diferentes e principalmente com base nos valores do preço médio, ok? Mas antes de tudo, a gente primeiro vai passar por esses documentos rapidamente, tá? Para vocês entenderem, estarem situados da mesma forma do que eu, tá bom? Então, primeiramente, aqui a gente vê os informes mensais. Informes mensais são muito importantes porque a gente consegue ver o valor patrimonial do fundo, tá bom? Então, por exemplo, esse valor patrimonial é o último valor patrimonial antes dessa operação do CNS 11 e da amortização de 85 centavos. Como a gente pode ver aqui, ó, vou até pintar aqui para vocês, é de 99,58, tá bom? Por que você está colocando isso, Giovanni? Porque esse número, inclusive, é um número que é utilizado, inclusive o próprio BRCR fala para ser utilizado para você calcular o seu novo preço médio ali para o futuro, tá bom? Então, inclusive, eu fiz já um vídeo sobre o preço médio, o novo preço médio do BRCR, tá? Então, sugiro que você assista primeiro aquele vídeo para você estar entendendo a mesma situação do que eu. Inclusive, eu falo e leio os documentos, os 4 últimos dados relevantes, tá bom? Esse aqui seria o outro informe mensal após a saída do CNS 11. Só que aí vem a primeira dúvida. Será que esse valor patrimonial aqui de 91,55 ele já está contando com os 85 centavos ou não? Isso a gente não consegue responder exatamente, tá bom? Provavelmente não, porque não tinha saído os 85 centavos até a data que foi postado esse informe mensal. Então, provavelmente esses 91,55 tem que ser descontado 85 centavos, mas aí é a minha interpretação, tá, pessoal? Não levem isso como certo. E se vocês tiverem uma interpretação melhor ou que faça mais sentido que a minha, por favor, deixe nos comentários, porque a ideia realmente não é eu ser o dono da verdade, é entender, na verdade, encontrar qual foi o cálculo que o fundo fez pra gente, tá bom? Então, aqui, só para vocês entenderem, né, os fatos relevantes. Então, o que eles deixam bastante estabelecido, tá? Por que enviar o custo médio? Ó, o envio do custo médio é necessário para que a administradora possa apurar o imposto de renda a ser retido da amortização caso haja ganho de capital. Então, se houve alguma retenção de imposto, quer dizer que você teve ganho de capital na operação e, portanto, o caixa líquido é recebido por cada cotista. Como a gente não sabe como vai ser o cálculo deles, não apresentaram por nenhum documento, fica um pouco difícil a gente avançar, né? Então, o que acontece se eu não declarar o meu custo médio? Frisa-se que o não recebimento pela administradora das informações pode implicar no recolhimento de imposto de renda da fonte em valor superior àquele eventual que seria devido pelo cotista. Portanto, caso o cotista não realize a declaração, o custo médio de aquisição será considerado equivalente à menor cotação histórica do fundo. Sabendo disso, por que eu estou lendo esse documento? Justamente para frisar para vocês. Sabendo disso, pessoal, os 85 centavos não foram escolhidos à toa, tá? Os 85 centavos justamente eles são separados de forma que quem não declarou o imposto de renda, ele vai pagar todos esses 85 centavos ali para o fundo, né? Para o imposto de renda, ok? Então, esses 85 centavos não são coincidência. Então, por que então a gente vai pegar? Qual que é o menor valor histórico de cotação? O que eu encontrei pela internet, né, vendo as cotações, o mínimo que eu encontrei foi de 51,18, tá? 51,18 eu vou mostrar uma planilha para vocês, para a gente se aprofundar um pouco mais.
Então, existem outros casos aqui, né? De novo, em outro documento, ó, portanto, caso o cotista não realize a declaração, o custo médio de aquisição será considerado equivalente à menor cotação histórica do fundo. Novamente, em outro documento apresentado, mas lembrando, se você quiser entender um pouco mais a operação, eu fiz outro vídeo, tá, pessoal? Não vai ser nesse vídeo aqui que eu vou explicar. E aí, por fim, pessoal, ó, o valor bruto do pagamento que totaliza 85 centavos por causa dos recursos existentes em caixa, então em caixa, tá vendo? Será divulgado aos cotistas ao mercado no dia 12/4 e distribuído no dia 29/5, que foi distribuído ontem, né? Eu estou fazendo esse vídeo na quinta-feira, feriado. Então, os 85 centavos eles estavam em caixa, então se a gente for ver lá no informe mensal, né? Como vocês podem ver aqui, o valor deveria estar aqui em caixa, tá? Ó, como vocês podem ver, ó, fundo de renda fixa, 59 milhões. Provavelmente deveria estar aqui, né? Com necessidade total mantido para necessidade de liquidez, provavelmente estaria aqui. Então, o valor patrimonial do fundo deve reduzir mais 85 centavos, ok? Como eles têm aqui, né, 26 milhões de cotas, se a gente faz esse cálculo, vai dar em torno de 22 milhões de reais a serem distribuídos, tá bom? Então, agora sim a gente vai lá para a planilha que eu elaborei aqui para a gente poder dar seguimento nessa questão. Bom, aqui de primeiro momento, aqui eu vou até aproximar um pouquinho mais, tá, para ficar mais claro para vocês. O valor, né, patrimonial, né, do BRCR antes dessa operação era de 99,58,163, conforme eu mostrei para vocês. Depois do CNS, o valor ficou de 91,55, tá bom? Tudo bem que, como eu havia falado para vocês, o valor patrimonial pode ser que diminua um pouquinho mais, tá, pessoal? Então, esse valor menos aqui 85 centavos. Na verdade, então, o BRCR teria um valor patrimonial de 90,70, né? Muito provavelmente que aconteça isso. Pessoal, tudo bem? Vocês podem reparar que eu tô com uma roupa diferente, é porque eu tô gravando em outro dia essa parte do vídeo, tá? E eu gostaria de realmente primeiro agradecendo a todos os inscritos pela colaboração. Como vocês podem ver na minha tela aqui, eu peguei vários casos, tanto de inscritos aqui no canal, de alguns clientes que eu atendo na empresa de consultoria, tá? E aqui eu coloquei uma planilha, basicamente, demonstrando os dados, né? O tanto de imposto que cada cliente acabou pagando e explicando também principalmente a minha sugestão, né? Infelizmente, como até eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, hoje é dia 31/5, tá? Tô gravando isso às 8h30 da manhã e a gente consegue ver aqui que não foi divulgado nenhum documento a mais explicando como que é o cálculo para se chegar ao valor de imposto, né, da amortização, tá bom? Então, tudo que a gente tem aqui, tudo que eu tenho para falar para vocês é minha interpretação, com certeza não é exatamente o que eu estou falando, pode ser que tenha alguma regra que o fundo tenha colocado, que vá colocar, né, igual, por exemplo, a regra que o fundo criou do novo preço médio. Inclusive, eu sempre, novamente, né, reforçando que eu fiz já um vídeo sobre o preço médio e o fundo ele criou uma regrinha específica para isso. Já para amortização, a gente não teve nenhum documento que apresentou essa regrinha para a gente, então por isso que fica um pouco difícil a gente saber exatamente qual é o número, ok? Mas voltando aqui para vocês, o que a gente consegue saber e estabelecer para vocês, tá? Basicamente, aqui eu organizei de forma que quem pagou mais imposto e quem pagou menos imposto, tá bom? Esse primeiro cenário, lembrando, eu coloquei 51,18, que foi o menor valor histórico, né, pelo menos que eu encontrei, do BRCR, tá? Então, se for o menor valor histórico, ele teria que pagar o maior imposto possível, né? Lembrando que esse cenário serve para quem declarou o preço médio. Quem não declarou, ele provavelmente não recebeu nenhum valor da amortização. Já quem tem mais, tem um preço médio maior, tem que pagar menos imposto. Então, isso é proporcional, tá? Então, isso a gente deixa claro que realmente é conforme o seu preço médio, conforme mais, né, o seu preço médio for maior, você paga menos imposto, só que existem exceções também, tá, pessoal? Eu até coloquei em amarelinho aqui, como vocês podem ver, que mesmo um cliente aqui tendo um preço médio menor, ele acabou pagando menos imposto. Então, existe alguma regra estabelecida, inclusive nos próprios fatos relevantes, a gente consegue ver que o fundo, a administradora pelo menos, ela conseguiria utilizar prejuízos que são de outras operações. Então, sim, pode ser que interfira aqui nesse imposto, tá? Mas infelizmente a gente não tem claro como que funciona e aonde que a gente vê esses números, né? Infelizmente. Então aqui eu calculei, não se incomodem pelo valor, tá? Pelo número de coisas aqui na tela, pessoal, mas aqui o primeiro cenário caso você não tenha que pagar nenhum imposto, você receberia isso.
o valor recebido, que foi o real, né, de cada investidor, o valor por cota, né, então proporcional a cada cota. Então a última coluna é o valor de imposto que pago por cota, tá bom? Então aqui no primeiro caso, 85 centavos, que é 100%, no último caso, 0%. Uma coisa que eu notei é que um dos inscritos, inclusive, que compartilhou aqui comigo, ele tinha um preço médio de 91,85 e não pagou nenhum tipo de imposto, né? Ele recebeu os 85 centavos. Então, isso que me fez questionar, porque 91,85 ele é um preço abaixo do valor patrimonial antes da operação, que é de 99,58, tá? Até vou colocar aqui os números maiores para vocês enxergarem melhor. Então, 99,58 era o valor de março, tá? Antes da operação da amortização tanto do CNS 11 quanto dos 85 centavos, ok? E aí, por conta disso, eu entendi que o preço médio, né, ou o valor patrimonial que está sendo considerado é o valor depois, né, da amortização, né, do CNS 11, tá? Então 91,55. Quem teria pelo menos assim um valor acima de 91,55 não paga nenhum imposto e quem tem abaixo de 91,55 pagaria algum imposto, tá? Então eu montei aqui uma regrinha, pessoal, mas assim, novamente, tá? É a minha interpretação aqui para vocês. E, pessoal, eu estou tentando gravar de forma que fique um pouco mais didático, tá? Mas como envolve muitos números, eu sei que vai ficar confuso, eu sei que vai ter muitas dúvidas aqui no comentário. Eu sugiro que você que tenha dúvidas mais complexas, por favor, entra ali no canal do Telegram para a gente poder conversar, tá bom? Para eu poder me comunicar um pouco melhor com vocês, mandar áudio, né? Porque por vídeo ou por comentário somente fica um pouco difícil eu explicar para vocês, beleza? Mas, assim, tentando explicar essa tabela aqui que eu montei ao lado, eu tentei montar uma regrinha para vocês, tá? Que é basicamente, eu vou explicar como que funcionaria, tá bom? Então, eu estou considerando o valor patrimonial depois do CNS 11, o valor da amortização é do CNS 11 mais 85 centavos, quanto que esse 8,58 representa do valor patrimonial e o preço médio do cliente. E quanto que esse preço médio do cliente, ele representa, ou do investidor, né? Ele representa do valor patrimonial que eu estou considerando, tá? Então, quanto maior, né, a proporção, menos imposto vai ser pago, tá bom? Até o momento em que passe do 100%, o investidor não paga nenhum imposto, ok? Então, aqui é mais para vocês verem o meu raciocínio, mas vocês não precisam entender necessariamente. Novamente, pessoal, a partir do momento que o BRCR fizer uma divulgação de algum documento que explique como que se faz, né, como que se calcula esse imposto devido na amortização, eu já vou postar para vocês. Aqui eu estou postando a minha interpretação, a minha regrinha aqui, eu vou disponibilizar essa planilha para vocês. Claro que não vai estar essa confusão, tá, pessoal? Eu vou disponibilizar alguns lugares bem simples ali para vocês mexerem, tá bom? Então é só você informar o seu preço médio, informar quantas cotas que você tem, né? E você já vai ter o valor aproximado de quanto imposto você teria que pagar, tanto de amortização que receberia, tá? Pelos meus cálculos, como vocês podem ver, então o valor por cota, né, de cada investidor está aqui e o valor teórico está aqui. Vocês podem ver que a maioria dos casos fica bem próximo à minha regrinha. Então, os dois últimos 85 centavos, 74 na teórica ele recebeu 69, na teórica 60 ele recebeu 60 em uns quebradinhos diferentes, na teórica 37, 37, 27, 27, 22, 22, 20, 21, 20, 24, por exemplo, que foi o caso que teve uma pequena alteração, e 16, 16. Então, na maioria dos casos, os resultados são bastante próximos, tá, pessoal? Então, eu acredito que não é exatamente esse cálculo e tem questões a mais de prejuízos de outras operações que podem ser compensadas nessa transação. Mas só para vocês terem uma referência, ok? Então, eu vou disponibilizar uma planilha que é basicamente vocês colocarem aqui para vocês, né? Colocarem a quantidade que vocês têm de ativos, o preço médio, né? E basicamente vai aparecer já o valor que você, na teoria, teria que receber, tá bom? E aí você me confirma se fez sentido por seu caso, ou ficou próximo, ou ficou muito fora da realidade. Como que eu até falei para vocês, aqui tem casos que não segue a regrinha que eu, pelo menos, estipulei, tá? Então, tem mesmo que preço médio um pouco mais baixo, ele pagou menos imposto do que um preço médio mais alto, né? Então, eu também me questionei o porquê disso,
mas até então o BRCR não divulgou nada pra gente, ok? Então eu vou ficar monitorando com vocês. Lembrando que eu sempre deixo o canal Telegram aqui embaixo para vocês entrarem, conversarem comigo. Justamente esses dados aqui eu peguei do pessoal que colaborou e informou para mim para justamente montar pelo menos uma regra para a gente poder estabelecer qual foi o critério exato ali do fundo, tá? Infelizmente o BRCR não está sendo um fundo tão transparente. Eu gostaria que ele tivesse divulgado esses fatos relevantes e esse cálculo antes da amortização em si, né? Mas paciência, a gente vai ter que cobrar da administradora. Por favor, mandem e-mail para a administradora. Inclusive aqui eu vou até abrir os fatos relevantes, pessoal. Aqui, ó. Um dos e-mails que vocês podem entrar é esse aqui, ó, ir.psf@btgpactual, tá? Outro e-mail que vocês podem entrar seria esse aqui, ó, ri.fundoslistados@btgpactual.com, tá? Outro e-mail que vocês podem entrar, então mandem as suas dúvidas, podem mandar, claro, o cálculo, né, a explicação do cálculo. Eu já enviei, tá? Eu queria uma resposta ali da administradora e da gestora e do fundo, qualquer pessoa que consiga explicar como que aconteceu esses pagamentos, qual foi o cálculo exato, né? E infelizmente eu não consigo trazer uma resposta direta aqui para vocês, pessoal. Eu espero que entendam, né? Eu estou tentando achar algumas respostas aqui para vocês e fico à disposição. Até mais e até o próximo vídeo.